sou a professora Maria, especialista em educação. Já tenho mais de 13 anos de experiência em gestão escolar e hoje eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre os novos paradigmas e práticas da gestão escolar. É bem verdade que estamos vivendo um momento novo para todos nós, gestores, pais, professores, enfim. No campo da educação estamos vivenciando uma experiência nova, a qual nós estamos aprendendo a cada dia, estamos vivendo um dia de cada vez. Estamos vivendo em um mundo, podemos perceber que esse mundo que se apresenta diante de nós é um mundo cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, cada vez mais complexo, cada vez mais ambíguo, e isso está aliado ao grande desafio que foi implementar as ferramentas tecnológicas na sala de aula. Há muito tempo, nós sabíamos que as tecnologias, os recursos tecnológicos, eles seriam grandes aliados do professor em sala de aula. Mas até então a gente vinha evitando isso e de repente nós fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19 e aí nós de fato podemos perceber que as ferramentas tecnológicas tornaram-se essenciais para que nós pudéssemos manter o vínculo entre a escola e as famílias, né? Então, diante desse novo cenário que nos encontramos, podemos dizer também que um dos grandes desafios da gestão escolar é o de planejar e o de replanejar as nossas escolas, a fim de que possamos ressignificar os nossos objetivos, a fim de que os nossos alunos eles continuem aprendendo, eles continuem desenvolvendo as suas habilidades, mesmo que num ambiente novo agora, que são as suas casas, mesmo estando longe da sala de aula. Então é preciso que a gestão escolar ela seja bastante estratégica para que possamos atender a essa nova demanda. Sempre soubemos que a família e a escola tinham papéis essenciais no processo de formação das nossas crianças, dos nossos jovens. Mas diante desse novo cenário, essa parceria família-escola, ela ganhou mais relevância. Então hoje a escola, ela está distante da família, de certa maneira, mas é preciso manter um vínculo saudável. É preciso que a escola encontre meios, ferramentas, seja por meio de plataformas, seja por meio de grupos de WhatsApp, enfim, da ferramenta que essa escola tiver disponível, mas ela precisa estar próxima à família, ela precisa apoiar, ela precisa estar presente nesse momento para que essas famílias se sintam apoiadas, se sintam amparadas, para que possam nos ajudar a fazer com que as nossas crianças elas possam dar continuidade àquelas aprendizagens que nós havíamos planejado lá no início do ano. Então nós podemos dizer que a escola ela continua sendo esse grande núcleo de apoio social à sociedade, em especial às famílias e aos nossos alunos. Então, enquanto escola, hoje nós precisamos dar prioridade aos desafios psicossociais antes às questões pedagógicas, né? Isso para que nós possamos continuar valorizando o vínculo, a socialização. Mesmo diante do ensino remoto, nós, enquanto escola, precisamos garantir a continuidade das aprendizagens, a continuidade do desenvolvimento de novas habilidades, de novas competências. Então, nós vamos conseguir fazer isso à medida em que nós estivermos próximos das famílias, em que houver aí um momento de escuta. É preciso, enquanto escola, que nós venhamos a ouvir essas famílias, quais são as suas necessidades, quais são realmente as maiores dificuldades que essas famílias enfrentam nesse momento de pandemia. Temos ainda que cuidar do bem-estar
dos nossos alunos, das nossas famílias e da saúde mental de todos os envolvidos nesse processo. Nós sabemos que esse isolamento físico que nós estamos vivendo, ele acabou impactando as nossas vidas de diversas maneiras. Isso não foi só a vida do professor que mudou, que outra hora ele dava uma aula ali num ambiente que era um ambiente conhecido por ele, um ambiente onde ele se sentia à vontade. De repente, esse professor, ele passa a se ver diante de uma tela, ele passa a virar uma espécie de youtuber, né? Onde ele tem que gravar aulas, onde ele tem que se desdobrar numa nova realidade para atender a necessidade dos seus alunos. Mas, por outro lado, nós precisamos perceber também, entender que os nossos alunos, eles também tiveram que ajustar o seu modo de aprender. E que é muito difícil desse momento para a escola lidar com a atenção desses alunos, prender a atenção desses alunos. O motivo da atenção sempre foi um tema bastante discutido no meio educacional. Mas nós estávamos ali presencial, onde nós tínhamos N possibilidades de estimular os nossos alunos. E nesse momento, a escola ela precisa utilizar ferramentas, estratégias, metodologias que realmente venham a chamar a atenção dessa criança, desse jovem, desse adolescente, a fazer com que ele continue se sentindo parte desse processo. Porém, nós podemos perceber também que essas mudanças, elas trouxeram também alguns pontos positivos. Nós temos aí, como já falamos anteriormente, a questão da tecnologia que sempre esteve a nosso serviço e nós não utilizávamos. E é algo que acreditamos que veio para ficar, porque podemos perceber aí muitas possibilidades, muitas mudanças, algo que realmente vai mudar daqui para frente a nossa maneira de pensar e de fazer a educação. Porém, nós podemos perceber ainda que a escola, a gestão escolar, ela tem grandes desafios. E esses desafios, eles vêm aumentando ao mesmo tempo em que as mudanças são cada vez mais velozes. Sabemos que nós estamos vivendo em um mundo que deixou de ser um mundo linear, passou a ser um mundo exponencial em termos de mudanças, em termos de transformação, e que essas transformações, elas nos levam a perceber que o futuro ele está temporalmente cada vez mais próximo. E isso requer uma nova postura do gestor escolar. Ele precisa repensar a escola, ele precisa repensar os seus projetos, ele precisa definir novas metas para que ele possa alinhar as suas propostas de maneira que venhamos a atender a essa nova demanda. Isso garantindo sempre, preservando a qualidade do ensino e mantendo a rentabilidade das nossas escolas, que é um grande desafio. Então, a gestão escolar também precisa se renovar nesse momento, reaprender, encontrar novas maneiras de se posicionar, de trabalhar, de apresentar suas propostas, porque o nosso foco, o nosso maior objetivo continua sendo a aprendizagem, continua sendo o desenvolvimento dos nossos alunos. Ainda não sabemos quanto tempo nós temos de ensino remoto, quanto tempo nós vamos ficar no isolamento social. E quando nós retornarmos para a sala de aula, teremos aí uma nova escola. A escola jamais será a mesma, os alunos não serão os mesmos, os professores não serão os mesmos. Então, nós teremos aí uma nova escola. Temos aí muitos pontos negativos, muitas perdas, muitos problemas causados pela Covid-19, mas por outro lado nós podemos ver que a educação, ela deu um salto muito grande. Ela conseguiu progredir aí 3 anos em 2 semanas. Então a gente percebe que essas mudanças que aconteceram no campo da educação, onde o professor hoje ele percebe que ele precisava mudar a sua prática, que as práticas que nós outrora usávamos em sala de aula eram práticas que não estavam mais trazendo bons resultados, e isso a gente veio despertar agora. Então, essas mudanças no campo da educação, na maneira como o professor se comporta diante da sala de aula, a inclusão do ensino híbrido, tudo isso já era algo que falávamos há muito tempo.
mas a pandemia ela veio só acelerar o acontecimento desses fatos. Então, hoje, seguramente podemos dizer que no pós-pandemia, que ainda não sabemos quando nem como será, mas nós teremos aí uma nova educação. Esse momento vai deixar alguns prejuízos, algumas sequelas, algumas perdas de aprendizagem, sim, mas nós temos os anos posteriores para recuperar isso. Se nós formos menos conservadores, eu acredito que no prazo aí de 2 anos, 3 anos no máximo, a gente vai ter conseguido recuperar essas aprendizagens que foram prejudicadas agora. Então, para isso, nós precisamos repensar todo o nosso planejamento, todos os nossos projetos, a nossa proposta pedagógica, ela precisa ser reformulada. Nós estávamos em um ano que era cheio de expectativas para a educação, o ano em que iríamos, de fato, implantar a BNCC, mas o fato de estarmos distante da sala de aula também não nos impossibilita de trabalhar essas competências, trabalhar essas habilidades propostas pela base. Então, tudo isso são novos desafios e a gestão precisa acompanhar essas mudanças, acompanhar a evolução desses processos para que a gente possa realmente transformar a nossa sociedade através do nosso fazer, através da nossa contribuição enquanto escola para a sociedade na qual nós estamos inseridos.